Opa! Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Bom, meu caro amigo, você deve ter percebido, e caso não tenha, é importante que fique atento a essas informações, você deve ter visto que saiu o edital do ISS Aracaju. Este que é, sem dúvida nenhuma, um excelente concurso para você se preparar. No evento de segunda-feira ontem, o professor Gustavo Musi fez aí um raio-x do edital que você é indicado sobre o edital do ISS Aracaju. Bom, hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre o direito administrativo. Como você pode estudar o direito administrativo de uma maneira que você consiga abstrair o conhecimento necessário para ter um alto rendimento em prova. Hoje nesse evento eu vou ter esse bate-papo com você, então se liga nas dicas aí do professor, vai acompanhando o vídeo que eu vou trazer informações importantíssimas para que você consiga aí um estudo de alto rendimento, consiga um alto rendimento em prova, tá bom? Então fica atento aí às diversas dicas que o professor vai trazer para você. Bom, antes de nós adentrarmos aqui ao edital e vermos os tópicos que estão previstos ali dentro deste instrumento, quero fazer aqui algumas observações rápidas com você aí de casa. Você precisa ficar atento a uma coisa, meu amigo. Concursos na área fiscal, como é esse do ISS Aracaju, tanto a área fiscal, vamos tratar aqui em conjunto, como a área de controle. Porque a área fiscal e a área de controle, muito embora não sejam atividades iguais, são atividades que por vezes são muito parecidas, não é? Você pega lá um fiscal do ISS, você pega lá um auditor do TCU, de TCEs ou de TCMs que eventualmente existirem aí, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Você vai perceber, meu caro amigo, que as disciplinas, elas são relativamente parecidas. É claro, você vai ter ali dentro dos concursos fiscais uma carga um pouco maior dentro do direito tributário, dentro da legislação tributária específica, um enfoque que você não vai ter exatamente o mesmo dentro das áreas de controle. Só que existe lá todo um basicão de matérias que são comuns. Você pega a parte do direito administrativo, do direito constitucional, língua portuguesa, informática, matemática financeira e estatística, outros direitos como direito empresarial, auditoria, são disciplinas que são muito comuns, tanto a área fiscal quanto a área de controle. Então, quando você se prepara para um, você também está se preparando para outro concurso. Então, meu amigo, fica bem atento. Vale muito a pena você se preparar aí para concursos na área fiscal e na área de controle. Por quê? É onde normalmente você vai ter ali uma remuneração mais alta. Claro, acho que poderia até ser maior a remuneração, porque você está falando de cargos, meu amigo, que muitas vezes você vai estar auditando milhões. Milhões. Então tem que pagar uma remuneração condizente para que este funcionário cumpra com as suas atividades, atenda ali a complexidade, ao nível das atribuições. A gente sabe que não é fácil, não é verdade? Você analisar um contrato, você analisar um instrumento ali de acordo, de vontades, e identificar ali dentro algumas irregularidades ou confrontar com outras informações a respeito do orçamento público, a respeito do projeto básico, a respeito do projeto executivo. Então, existem ali diversas análises, fiscalizações, auditorias que têm que ser feitas e que a gente sabe que não é simples, não é tão fácil assim você ir lá e fazer todas essas análises. Então, precisa ter uma remuneração conduzente, fica aqui, é claro, até já os protestos aí do professor Evandro Musi para que exista aí uma atenção, exista por parte dos gestores e administradores públicos um carinho maior com essas áreas que já faz um tempo que estão tanto quanto deficitárias, tanto em termos de remuneração, como em termos também de servidores, não é? Não falando aí especificamente de Aracaju, né, mas das áreas fiscal e de controle como um todo. A gente vai ter o edital aí do TCU que deve sair logo logo. Receita Federal também está se falando aí abrir um novo edital. Então, meu caro amigo, este é o momento de você acelerar os seus estudos, hein? Este é o momento. Fiscal da SS, o cargo de auditor, por exemplo, você pode ter um inicial de
R$ 15.000, não é? Já ajuda a se programar, já ajuda a pagar as contas, não é verdade? É isso aí, isso é o inicial, né? Conforme o tempo vai passando, você pode ter ainda algumas variações. Então é isso, feita aí essa introdução, vamos dar uma olhadinha aqui no material que o professor separou para ver junto com você neste bloco de aulas. Vamos lá, vamos colocar o material aqui para você acompanhar junto comigo. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do direito administrativo. Vamos falar como estudar para o ISS Aracaju, como estudar o direito administrativo. Eu sou o professor Evandro Musi, como eu já falei para você, e vamos lá então aos nossos recadinhos. Bom, primeiramente, gostaria de relembrar você aí que nós iremos no dia 14 de setembro iniciar o nosso novo módulo do Zoom. Então, meu amigo, olha só as matérias que você vai aprender lá. Administração financeira e orçamentária, com o grande mestre professor Gustavo Musi, manja muito, meu amigo, auditor da Receita, já foi aprovado em concurso na área de controle, também como a Controladoria Geral da União, dentre muitos outros concursos. Então vale bastante a pena aí. Nós teremos aí uma carga horária extensa para que você realmente tenha condições de ter um aprendizado de alto rendimento. Iremos ter a disciplina de auditoria com o também auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor Eduardo Newman, é outra fera que manja muito aí de concursos públicos, já está aí há uma década ou mais, preparando alunos para conquistarem a tão sonhada vaga no serviço público. Então, vale bastante a pena você conferir. Direito empresarial, também com a nossa querida professora Sônia Scioli. Ela que também é auditora da Receita Federal do Brasil, vale a pena você conferir as suas aulas também. E teremos aí a parte de matemática financeira e estatística com o nosso grande professor Lauro Magrini. Manja muito também da sua disciplina, meu amigo. Vale muito a pena você conferir essas aulas. Então, essas vagas, tá? Elas são limitadas. Nós não iremos ter um número indeterminado de alunos, até para que o curso ele tenha aí uma efetividade, ele tenha uma boa qualidade. Então, vai lá, passa lá no site da Qualis Concursos e garanta a sua vaga, porque essas vagas elas são limitadas, tá bom? A gente está com uma promoção bem bacana em condições especiais lá no site da Qualis Concursos. Acessa lá e confere aí essas condições. É isso, gostando aí da nossa aula, curta o vídeo, compartilhe ele, compartilhe o conhecimento. É isso que nós precisamos para que o canal possa cada dia mais trazer mais e mais conteúdo de qualidade para você aí de casa. E trazer aqui a surpresa que o professor Gustavo Musi já falou com você ontem, já deu aí um spoiler sobre isso. Quem adquiriu o nosso curso pelo Zoom vai ganhar um curso de legislação tributária municipal para esse concurso do ISS Aracaju. Professor, mas eu não vou prestar esse concurso. Não tem problema. Usufrua da aula. Sabe por quê? Essas legislações municipais, é claro, prazos, alguns procedimentos são específicos ao município, mas existe um basicão, a ideia ali, principalmente para que você possa compreender e entender as disposições da lei, é muito comum a muitos municípios, estados e até a União. Então vale a pena você assistir a aula em termos de entendimento, para conhecer muitos conceitos, para conhecer muitos institutos, para conhecer algumas regras matrizes aí de incidência tributária e assim por diante, tá? Então o IPTU, é claro, vai mudar ali quanto essa coisa, né, de um município para outro, mas a ideia principal do tributo acaba sendo a mesma. Então vale bastante a pena até para que você consiga já iniciar esse seu estudo para a área específica. Só que aí é claro, se você não vai prestar o ISS Aracaju, você não vai ficar decorando aqueles percentuais e tudo mais, né? Porque você não estará se preparando para aquele concurso. Mas vale a pena para você entender, para você compreender, para você abstrair esse conhecimento. Então, passa lá, confere essas informações. O curso ele está sendo feito, elaborado, estruturado, aí, feito para a sua aprovação, para a sua nomeação. Então não deixa de conferir não. Passa lá no site do Qualis Concursos e confira. E é claro, caso você ainda não esteja inscrito no canal, clique aqui embaixo no botão inscreva-se. Você pode também utilizar aí os comentários, quer sugerir algum evento, algum tema que você gostaria que fosse tratado aqui durante as nossas aulas, durante
a nossa semana de eventos no YouTube, coloca aí nos comentários. Nossos moderadores vão acompanhar os comentários para sempre trazer o que há de melhor em termos de conteúdo e atender às suas necessidades. Bom, vamos lá agora então para a nossa aula. O professor separou aqui o materialzinho, né? Bom, vamos lá então, olha só. Como estudar então direito administrativo para o concurso do ISS Aracaju? Bom, aí eu coloquei aqui alguns destaques para você, olha só. Estudar a parte histórica evolutiva. Olha, se você ainda não sabe, se você ainda não conhece, a gente sempre deixa os materiais dos nossos eventos disponíveis lá no site do Qualis Concursos. Se você acessar a descrição aqui desta aula, você vai poder perceber o endereço, o link que você tem que clicar para poder baixar os materiais. Claro que como a nossa aula aqui é uma aula um pouco mais teórica, no sentido de planejamento de estudos, né? No sentido de dar essas diretrizes estratégicas para que você possa estudar, o nosso material ele não vai conter temas específicos. Mas se você quiser, existe lá já um material disponível, tá? Que é justamente a parte do edital sobre o direito administrativo que o professor separou de uma maneira que fica mais inteligível, que fica mais fácil de você entender os conceitos ali. Então, se quiser baixar o materialzinho, vai lá no site do Qualis Concursos e baixa o seu material, é gratuito. A gente tem diversos materiais que você pode baixar lá também, não só deste evento que estamos fazendo com você aqui agora. Então, voltando aqui, se você analisar o edital, você vai ver que existe sim uma parte histórica, uma parte de evolução. Então é importante você conhecer isso. Por exemplo, quando você fala do conceito de administração pública, quando você fala de responsabilidade civil, então existe toda uma parte histórica e uma parte de evolução que é importante você conhecer, tá? E isso vai te ajudar não só a acertar as questões, porque uma boa parte delas tem previsão expressa no edital, como também entender os respectivos institutos. Outra dica que eu vou te trazer é o seguinte: estudar direito constitucional e administração financeira e orçamentária. Entenda uma coisa, meu amigo, o direito administrativo não é uma ciência ali isolada das demais. O direito como um todo, né? O direito, quando você começa a estudar ele, é difícil você ter essa visão orgânica dessa inter-relação que existe entre as diversas disciplinas. A princípio, você enxerga tudo muito isolado, né? O direito empresarial aqui, o direito administrativo ali, o direito constitucional lá. Só que, na verdade, meu amigo, não é bem assim. O direito ele está interrelacionado. E quanto mais você vai estudando, mais você vai conseguindo fazer essas diversas relações. Então é importante que você fique atento a isso. Veja, meu caro amigo, que o direito administrativo ele está intimamente relacionado a outras disciplinas, a exemplo do direito constitucional. Então é importante que, para que você entenda o direito administrativo em sua completude, com a extensão necessária, com a relação necessária para esse concurso, é importante que você esteja também bem afiado no direito constitucional. Porque uma boa base do direito administrativo, os alicerces, os princípios, também terão previsão aonde? Na Constituição Federal. Tá? Então vale a pena você dar uma lida ali antes no direito constitucional. E por que também a administração financeira e orçamentária? Porque a administração financeira e orçamentária, primeiro que tem também um pezinho ali dentro do direito constitucional, quando você estuda as leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, como é que funciona o orçamento público, né? E por aí vai, os princípios ali atrelados. E existe uma parte também que está dentro do direito administrativo ali do seu edital, que cobra conceitos que estão intimamente relacionados à AFO, como a questão de fiscalização e concessão de verbas ali para entes, né, diretamente do erário público, que está definido em decretos e portarias interministeriais que estão previstas no seu edital. Então, é importante que você conheça a AFO, né, Administração Financeira e Orçamentária, para você poder compreender essa parte específica do direito administrativo. Fica tranquilo se você falou, professor, acho que eu não estou entendendo, relaxa. É devagarzinho que você vai estudando. Agora, é claro, como o edital do ISS já saiu, não é um período de tempo tão longo que você vai ter para se preparar. Por isso que é importante que você estude com estratégia. E para isso eu estou aqui hoje.
para fazer você ganhar tempo nos estudos, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar estudando aqui, vendo o que o professor separou para a gente estudar na aula de hoje. Olha só, existe aqui então o edital do ISS Aracaju. Dentro do edital do direito administrativo, você vai perceber que existem alguns tópicos aqui que foram colocados no edital, mas que não necessariamente eles estão numa ordem mais simples para você estudar, tá? Olha só, aqui você tem o conceito, eu já te aconselharia, por exemplo, a começar o estudo por aqui, ó, pelo direito administrativo, e aí você estudar o que o direito administrativo estuda, qual que é o objeto de estudo dele, quais são suas fontes. Aí você vai estudar tudo isso, que o direito administrativo ele é o ramo do direito público, que estuda essas relações e os processos e atos administrativos, quais são as fontes, você vai ver o que influencia aí na interpretação e aplicação do direito administrativo, leis, costumes, né? E tudo isso daí que você estuda dentro desse tema fontes. Aqui a ideia da aula de hoje não é ficar abordando muito a questão de disciplina, de matéria, tá? Mas te trazer de maneira estratégica o estudo dessa disciplina. Bom, e aí, sabendo do conceito do direito administrativo, sabendo do seu objeto, sabendo das suas fontes, é interessante você partir para outros conceitos. Aí você pode vir aqui, ó, e estudar o conceito de Estado, a diferença de Estado para governo, o conceito de administração pública. Aí você vai estudar que tem dois conceitos, o conceito objetivo e o conceito subjetivo, não é isso? Um refere-se à matéria, o conceito material, o conceito funcional, enquanto que o outro se refere aos sujeitos, né? Conceito subjetivo, conceito que se refere aí aos entes e órgãos que exercem a administração pública. Isso daqui está intimamente relacionado à Constituição também, quando você estuda lá a separação de poderes, atividades típicas, atividades atípicas. Então tá lembrando todos esses temas? Tá vendo que a aula de hoje é legal, que você vai, principalmente para você que já está estudando há algum tempinho, você vai lembrando de muita coisa aqui durante essa explanação do professor. Por isso que é legal você acompanhar a aula, por mais que você não vá prestar o concurso do ISS, porque são temas que são comuns a diversos concursos. E aí você aproveita a aula aqui para ir meio que revisando esses diversos assuntos, tá bom? É claro, como eu disse, o enfoque não será aqui abordar cada tópico, te explicar cada tópico, porque nem há tempo para isso, né? A gente precisa aí de muito mais tempo. Só que para isso existem também aí os vídeos aqui do Qualisco Cursos. Lá no site você consegue encontrar diversas soluções. A gente vai ter o curso pelo Zoom, curso extensivo muito bom para você treinar essas disciplinas de APA, auditoria, direito empresarial, administração financeira orçamentária, como eu falei, a matemática financeira e estatística, e também no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, no nosso canal, você encontra diversos pontos que tem previsão aqui no edital, diversas aulas, inclusive gratuitas. A gente já tem lá mais de 100 vídeos para você aproveitar, para você curtir, para você assistir. Então vale a pena, tá certo? Você assistir e você se manter atualizado. É assim que você vai garantir a sua vaga, tá? Bom, vamos lá então, vamos continuar. A gente tem ainda um ponto importante aqui do edital, que é o tópico do direito dos atos administrativos. Lembra que o ato administrativo é toda declaração de vontade unilateral que visa criar, modificar, extinguir, alterar determinada relação jurídica, determinado direito. Então é isso. E ainda, né, alguns doutrinadores vão dizer que é aquele ato praticado sob a égide do direito público, porque para eles um ato praticado sob a égide, aí a ótica do direito privado não seria ato administrativo, e sim ato da administração, quando praticado ali por uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Então, tem bastante conceito aqui que costuma cair em prova, mas que você que é aluno do professor Evandro Musi vai ter condições de acertar uma questão como essa, hein? Tá vendo? Lembra então do conceito aí de ato administrativo, lembra lá dos requisitos, o Confifomob, não é isso? Concurseio, tem alguns mnemônicos aí que a gente estuda durante as nossas aulas aí. Mas vamos lá, o Confifomob, não é isso? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto, é isso aí. Os atributos também, né? Os atributos do ato administrativo que você não pode esquecer. Lembra? Discricionariedade, autoexecutoriedade e por aí vai. Todas as qualidades, as características,
a classificação e as espécies dos atos administrativos, né? Lembra, aí a gente entra lá naquela questão de atos de império, atos de gestão, atos simples, atos complexos e por aí vai. Toda aquela classificação que é importante que você conheça. E aí, é claro, também a parte de extinção dos atos. E aí, dentro da parte de... sempre que o edital tiver assim, 3.1. Então, dentro de ato administrativo, é isso que você vai precisar conhecer. O conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Aí, a parte de extinção, tá vendo? Ele vai detalhando esse item, tá? Então, se tem detalhe, é o detalhe que você precisa conhecer, que é o detalhe que você vai estudar. Só que se não tem o detalhe, você estuda o tópico aqui como um todo, entende? Bom, então a extinção dos atos administrativos também é um tópico que está previsto dentro do edital, tá? E aí nós temos lá algumas modalidades de extinção: cassação, anulação, revogação, convalidação. E aí tem que se lembrar aí dessas diversas hipóteses, tá? Lembra? Contraria a lei. Deixou de ser conveniente e oportuno. Retificou aqui. Uma ratificação, por exemplo, né, seria uma espécie de convalidação, assinar embaixo, né? Corrigir ali um defeito formal, como, por exemplo, um vício de competência, desde que não seja competência exclusiva de determinada autoridade, desde que não seja uma competência indelegável. Então, existem ali alguns detalhezinhos dentro desse tema da extinção dos atos que é importante você ficar atento e acompanhar nas nossas aulas. A decadência administrativa, os prazos, a diferença para a prescrição, que a gente inclusive tem vídeo aqui no canal que vai tratar aí um vídeo do professor Eduardo Nilman, o qual ele explica para você a diferenciação entre prescrição e decadência. Então, aqui a gente tem bastante conteúdo para te ajudar, tá? Basta você saber navegar aí no nosso canal, vai lá nos vídeos, vai na aba playlist, busca aí que a gente tem bastante conteúdo para ajudar você na sua preparação e conteúdo gratuito. Vamos lá, olha só. Temos ainda o tema tópico aqui, agentes públicos. E aí você precisa saber o que são os agentes públicos. Lembra lá, isso é uma lei que está previsto também para cair no seu edital. A Lei 8.429 de 1992, conhecida como a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, é isso aí. A Lei de Improbidade Administrativa ela vai trazer para você o conceito de agente público. Vai dizer que é aquele que exerce, ainda que transitoriamente, qualquer atividade, cargo ou função na administração, não é isso? Não importa o tipo de vínculo, se é um vínculo estável, se é um vínculo temporário, se é um vínculo contratual. E aí ela vai trazer aquele conceito de agente público, se eu não me engano, acho que é no artigo 3º ou no artigo 2º, enfim. Aí você vai dar uma lida lá naquele conceito, esse é um conceito importante para a sua prova, tá? A LIA também, você tem que conhecer ela como um todo, porque ela está prevista no seu edital, como a gente vai ver aqui, tá? Tem que ficar atento a esses pontos aí. Bom, além do que, nós teremos aqui, além do conceito de agente público, as espécies. Porque a gente tem diversas espécies, e a doutrina vai especificar isso para nós. Nós temos lá os agentes políticos, nós temos os agentes administrativos, os agentes delegados, os agentes honoríficos, os agentes credenciados. Aí, dependendo da classificação ali do autor que você adotar, os particulares, em colaboração com o Estado, enfim. Aí isso tem uma certa diferenciação na doutrina, mas normalmente quando você entende você acaba entendendo o outro também, é simplesmente uma questão de classificação. Isso acaba existindo no direito. Às vezes um autor classifica de um modo, o outro classifica de outro, mas quando você entende ali a ideia principal, essa questão da classificação dos agentes públicos, você não vai ter muita dificuldade, independente da doutrina, desde que é claro que você compreenda os principais tópicos, desde que você conheça aí as principais teorias envoltas dentro disso. Aí dentro ainda desse tema dos agentes públicos, você vai ter que conhecer um pouquinho, olha só, as espécies de agentes públicos, tá certo? Então você vai ter que estudar lá, como eu falei para você, o conceito, as espécies. Você vai ter que estudar um pouquinho sobre cargo, emprego e função pública. É importante que você conheça a diferenciação entre cada um desses pontos. Isso é um ponto que tem caído bastante em prova.
Então você tem que ficar bem atento a isso, tá? Isso tem caído em diversos editais, a diferença de cargo para emprego, para função pública. Tem que lembrar lá dos tipos de cargo também, lembra? Cargo efetivo, cargo em comissão, emprego público lá para quem tem um vínculo de direito privado, não é isso? Normalmente ali quem está alocado em uma sociedade de economia mista, quem está alocado em uma empresa pública, só que aí também tem que tomar cuidado. Olha a perguntinha de prova, hein? Todo mundo que trabalha em uma sociedade de economia mista, todo mundo que trabalha em uma empresa pública, ele tem um emprego público. Cuidado, isso já caiu em prova, hein? Se eu não me engano, foi a CESP que perguntou isso, tá? Tem que ficar atento e normalmente ali os cargos da alta direção, os cargos que estão ali na alta cúpula dessas entidades, normalmente são cargos em comissão. Então tem que tomar cuidado aí com essas exceções. Organizadora adora cobrar exceção em prova, mas você, que é aluno do professor Evandro Musi, vai acertar uma questão como essa, hein, meu amigo? Vamos lá. Então tem que lembrar dessa diferenciação. E aí essa questão aqui do cargo, emprego e função está intimamente relacionado a esses temas. Lembra? A função, normalmente, né? Quem não tem cargo nem emprego pode exercer uma função? Pode, né? O conceito de função é importante que você esteja atento, tá? Então, esses conceitos não são conceitos que estão ali à toa no edital. Você vai perceber que são pontos que caem muito em prova. Você vai perceber que esses são temas que as organizadoras gostam de cobrar muito. Então, você tem que ficar atento quanto a isso. Isso não cai numa prova só. Isso pode cair aí em diversas provas. E tanto que há previsão em diversos editais, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar andamento aqui. A gente tem ainda o conceito, né, dentro de cargo, emprego e função pública, a gente tem lá formas de provimento. E aí você estuda formas de provimento combinado com as formas de vacância. Porque enquanto que no provimento nós estamos falando do preenchimento do cargo, a vacância é o contrário. A vacância é tornar o cargo vago. É a ausência de preenchimento. Aí tem as hipóteses de provimento, provimento originário, provimento derivado. Tem algumas hipóteses que podem configurar tanto forma de provimento como também uma forma de vacância de cargo público. Conceitos que estão intimamente relacionados com tudo isso que a gente estudou, como a questão da efetividade, da estabilidade, da vitaliciedade. E aí toma cuidado com esses dois tópicos aqui que as organizadoras gostam de confundir eles, tá? Estabilidade é para quem tem cargo público efetivo. A vitaliciedade são para situações mais excepcionais, que estão previstas no texto da Constituição Federal, como juiz, promotor, tá? E alguns outros cargos aí. Bom, vamos lá. Temos ainda o tópico da remuneração, que é importante que você fique atento também. Desculpe. É o tópico onde você vai estudar vencimento, remuneração, vencimentos, subsídio, quem recebe pelo quê, quem deve receber subsídio, quem pode receber subsídio, até aqueles dispositivos constitucionais mesmo, os acréscimos ulteriores não vão ser acrescentados ali, lembra? Tem tudo isso daí que pode ser cobrado em prova. A questão dos direitos e deveres, aí aqui já está intimamente relacionado também, a esse tópico aqui, que é o Estatuto dos Servidores do município de Aracaju, seu regime jurídico único. Aqui você vai ter direitos e deveres ao servidor. Então vale bastante a pena você já estabelecer esse nexo, essa relação com o regramento aplicável ao servidor do município de Aracaju, que está previsto aqui nessa lei complementar. Então fica atento aos direitos, aos deveres, às responsabilidades que você vai encontrar também lá no Estatuto. Processo administrativo disciplinar também é importante, existe uma parte doutrinária sobre ele, né? Fases, instauração e por aí vai, enfim. Mas requisitos e princípios do processo administrativo, só que também normalmente isso aqui também tem previsão no Estatuto Municipal. Ele vai dizer quando cabe o processo administrativo disciplinar, em que situações, que penalidades que vamos aplicar. Então essa lei é uma lei bem importante para você estudar. Você vai ver que nela
você vai encontrar resposta para diversos tópicos aqui do seu edital, tá? Vai haver previsão normalmente no Estatuto Municipal, tá? E disposições constitucionais aplicáveis, que a gente já veio aí fazendo algumas menções a você aí de casa, alguns dispositivos constitucionais que fazem a previsão aqui sobre diversos tópicos e que a gente já veio conversando um pouquinho com você. Você tem lá a Constituição Federal, a partir do artigo 37, você tem o artigo 38, que vai tratar lá dos servidores. Então, tem todo ali um regramento constitucional que você vai ter que estudar para a sua prova. Tá vendo? Que, por isso que eu falei para você lá atrás, olha só, estude o direito constitucional. Porque o direito constitucional vai te ajudar a entender muitos tópicos aqui do direito administrativo. E você que é aluno do professor Evandro Musi, vai acertar uma questãozinha como essa, hein? Não pode errar, tá bom? Se eu estou falando grego com você de casa, sinal que você vai ter que estudar, hein? Vai ter que estudar. Agora, você que já conseguiu acompanhar o raciocínio do professor, a gente foi citando diversos conceitos aqui, e você conseguiu seguir a nossa linha de raciocínio, significa que você está bem. Você está absorvendo ali os conceitos do edital. É por isso que eu digo, você tem que estar estudando constantemente. Por quê? Quem já estava estudando antes de ser publicado o edital do SS Aracaju, ele já enxerga uma possibilidade ali. Por mais que a pessoa não more ali, ele fala, poxa, para ganhar 15 mil, às vezes vale a pena você ir morar numa outra localidade. Só que, para tudo isso, você tem que estar preparado. E para isso, a Qualis Concurso está aqui, para te oferecer a melhor preparação que existe aí no mercado. Nós estamos ali sempre lado a lado, junto com os nossos alunos. Eles gostam muito desse carinho, dessa proximidade que nós temos. Inclusive, para isso que o professor está aí acompanhando o chat, né, no lançamento aqui desse vídeo, para ajudar você, tirando todas as suas dúvidas, tá? Para não ficar nenhuma aí e ajudar você a chegar ainda mais perto dos seus objetivos, chegar ainda mais perto da nomeação, chegar ainda mais perto da aprovação, tá? Vamos lá. Um outro tópico bem comum em provas de concurso é esse tópico dos poderes da administração pública. Então, para que a administração pública ela consiga cumprir com todas as suas atividades, ela consiga atingir os seus objetivos, ela tem ali algumas prerrogativas, ela tem alguns poderes. Aí a gente tem lá o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Bom, isso daqui é um tópico que ele é relativamente curto, vamos dizer assim, para você estudar, não é tão longo assim. Só que o problema está aqui, ó, tá nessa parte vermelha, que é a diferenciação entre cada um desses poderes. Por quê? Às vezes a organizadora, ela traz um caso prático para a prova. E esses poderes, você tem que entender uma coisa, eles estão às vezes relacionados e há uma linha assim, ó, bem tênue aqui, ó, que separa um poder do outro. E muitas vezes eles estão relacionados. Eles meio que se cruzam, vamos dizer assim. Eles têm alguns pontos em comuns, esses poderes. Então, lembra lá o poder hierárquico, essa capacidade da administração pública se auto-organizar, fiscalizar a atividade, escalonar funções, delegar atribuições, avocar. É o poder disciplinar que deriva do poder hierárquico, que é essa capacidade de aplicar sanções, essa capacidade de aplicar penalidades diante do descumprimento da lei ou diante do descumprimento da norma. Lembra que ele é um poder interna corporis, tá? É necessário que exista um vínculo especial aí com a administração pública, seja ele estatutário, legal, contratual, para que seja aplicado ali o poder disciplinar. Nós temos o poder regulamentar, que é essa capacidade de regulamentar as disposições da lei, tendo em vista que a lei não tem como prever toda e qualquer tipo de situação, nós teremos que regulamentar as disposições de lei, e aí entra lá a questão do decreto, aí você tem lá decreto autônomo. Olha como dá para aprofundar tudo isso. É como eu digo, eu vou trazendo aqui alguns conceitos para você durante a nossa aula, jogando ali alguns conceitos. Se algum conceito você não lembra, anota aí, anota e vai buscar o conceito, vai estudar. Essas aulas que a gente trata sobre estratégias de estudo são bem interessantes para você usar como uma revisão. Querendo ou não, estou repassando aqui todo o direito administrativo que está no seu edital, claro, de uma maneira bem singela, de uma maneira bem resumida, mas que é bem legal para você fazer uma revisão. Aqui, conforme a gente vai tendo esse bate-papo, já tem que ir borbulhando muita coisa na sua cabecinha aí. Tá certo?
Vamos lá então, olha só, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, o poder regulamentar, o poder de polícia, que é a capacidade de restringir um direito individual em favor do interesse público. Lembra lá das fases do poder de polícia, norma de polícia, consentimento, fiscalização, sanção. Então, quais são delegáveis aqui de acordo com o STF? Então, tem bastante coisa aqui que pode cair em prova. Quais são os atributos do poder de polícia, não é isso? Autoexecutoriedade, discricionariedade, imperatividade, coercibilidade. Então, tem diversos conceitos aqui que podem ser cobrados em prova. E quando a gente fala de poderes, você tem que ficar bem atento, tá? Porque uma questão que traga um caso prático, como eu disse, às vezes é uma linha tênue. E às vezes ele quer enxergar isso aqui, ó. Ele quer enxergar a relação entre os poderes, ou às vezes não. Às vezes ele quer enxergar isso aqui, ó, a diferenciação entre cada um deles. E às vezes é uma linha tênue, tá? Tem que fazer bastante questão para ficar bem afiado nesse tema poderes, tá? É uma questão que você tem que acertar em prova. Para poder errar uma questão que seja um pouquinho mais difícil, uma questão de um tema aí que não seja... Porque o que você tem que entender, meu amigo, esses assuntos que a gente viu até aqui, tirando lá o estatuto municipal, né, você vai perceber que são assuntos que caem em quase que tudo que é concurso. Então você vai ter que estudar isso aqui com afinco. Por quê? Você não vai usar só para o ISS Aracaju. Você estuda isso aqui, você aproveita para receita, seja lá federal, estadual, municipal. Você aproveita para a área de controle. São conceitos muito comuns. Isso aqui está dentro daquele basicão que cai em tudo que é concurso. Tirando a parte municipal, que é muito parecido com o estadual, federal e outros municípios. Entende? É o que eu falo. Só não passa quem desiste. Inventar desculpa, a gente inventa. Só que entenda uma coisa. A aprovação depende de você. Você pode colocar a culpa na tua mãe, no teu cachorro, na tua esposa, no curso, no professor, no teu filho, no teu chefe, no teu trabalho, mas isso não vai mudar a tua vida. Você precisa trazer para si, assumir a responsabilidade de que a mudança da sua vida depende de você. E você precisa correr atrás disso diariamente. Então, meu amigo, ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que ia ser simples. Só que eu trago aqui as soluções para você. Olha o curso pelo Zoom, olha o nosso canal do YouTube, olha aí o conhecimento que a gente está trazendo para você, a possibilidade, as portas que estão se abrindo. Aproveita. Não é à toa, não. O Quality Concurso nasceu para ser um curso de referência na área fiscal, o melhor curso na área fiscal e na área de controle. Então vem com a gente que a gente sabe o que está fazendo. Olha a equipe de professores que nós temos aqui. Em sua maior parte, sua grande parte, aí, professores auditores da Receita, pessoas que já passaram ali pelo que você está passando, pessoas que têm o conhecimento necessário para trilhar esse caminho junto com você. Então, vem estudar com quem realmente sabe e pode te ajudar a chegar até lá. Bom, vamos voltar aqui para a matéria. Opa, voltou ali? Vamos lá. Vamos voltar aqui então para o slide. Olha só. Temos aqui ainda a parte do uso e abuso de poder. É relativamente mais tranquilo, né? Com o que configura abuso de poder, o excesso, né? Ou a omissão. E aqui é mais tranquilo, mas é importante você estudar também. Temos a parte do regime jurídico administrativo, conceito, direito público, direito privado, a diferenciação entre cada um deles aí, os princípios expressos e implícitos da administração pública. Esse tópico é legal você estudar logo no início, tá? Esse tópico é legal você estudar logo depois que você estudar aqui, ó. Eu coloquei uma certa ordem, né? Estuda aqui, ó, direito administrativo, aí vem para o Estado e governo. Aí é legal você já vir para cá, ó, já ir para aquele tópico lá que eu falei para você, ó, aqui, ó, que tá como 6, né? Vem e estuda isso aqui já como terceiro tópico, regime jurídico administrativo. É claro, isso aqui é principalmente para quem está iniciando os estudos, tá? Você que eventualmente já esteja estudando há algum tempo, não precisa necessariamente seguir essa ordem lógica que o professor está colocando aqui, mas para quem está iniciando seus estudos é importante para conseguir ganhar tempo, tá? Porque são conceitos que existe uma ordem mais lógica que você estude isso antes, tá? Mas vamos lá. Por quê? Porque os agentes públicos vão ser regidos por princípios, entende? Então, como é que você estuda os agentes públicos sem conhecer os princípios que regem a sua atividade? Mas é claro, também não existe uma ordem aqui que tenha que ser engessada daquele jeito. Não, não é bem assim, né?
Você pode estudar de uma maneira que você entenda mais inteligível, pode seguir a ordem do edital, mas não necessariamente a ordem do edital é a mais didática, é a mais pedagógica, é a mais simples, né? Então, a ideia aqui é facilitar o seu estudo, para isso que eu trouxe esse evento aqui hoje, para te ensinar como estudar aqui o direito administrativo de uma forma mais simples, né? E de uma forma que você consiga ganhar tempo. Vamos lá. Então você vai estudar os princípios expressos, lembra? O limpo, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e os implícitos da administração pública, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público e muitos outros princípios aí que são considerados como implícitos. Aí você tem que se lembrar que muitos dos princípios que são considerados implícitos na Constituição Federal acabam por se tornar expressos em outras leis e normas. A exemplo das leis que regem o processo administrativo, por exemplo, a Lei 9784 e assim por diante. Tá? Bom, um outro tema bem importante e é basicão aqui para todos os concursos praticamente, que é a responsabilidade civil do Estado. Né? Como que nós podemos responsabilizar civilmente? Que é basicamente a responsabilidade por danos ou indenizações, vamos dizer assim, que o Estado, porque o Estado ele corre o risco de ocasionar prejuízos às pessoas. Não é isso? É isso. Né? Então, veja, meu caro amigo, que o Estado pode ser responsabilizado civilmente. Os agentes públicos aí que atuarem em nome do Estado podem causar prejuízo às pessoas. E aí a gente precisa entender como que ocorreu essa evolução histórica. Né? Teoria da irresponsabilidade do Estado, aí ela foi evoluindo, aí existindo um pouquinho mais de responsabilidade, mas somente em casos de dolo ou culpa, aí a coisa foi evoluindo ainda mais, aí veio lá a teoria do risco, responsabilidade civil objetiva, enfim. E aí você vai estudar todas essas diversas teorias e essa evolução histórica da responsabilidade. E aí, quando a responsabilidade é por uma ação, ela muitas vezes é um conceito um pouquinho diferente de quando ela é por omissão. Porque quando ela é por ação, normalmente ela vai ser uma responsabilidade objetiva. Agora, quando ela é uma responsabilidade por omissão, normalmente ela vai ser uma responsabilidade subjetiva. Só que até aqui tem exceção. Porque naquelas hipóteses que o Estado tenha o dever de agir, tenha o dever de cuidado, como penitenciárias, escolas e assim por diante, por mais que seja um dano por omissão, aí aplica-se a responsabilidade objetiva pelo dever de cautela, pelo dever de cuidado, pelo dever de proteção que o Estado não cumpriu. Então, o direito não é uma ciência quadrada, né? O direito ele é uma ciência que tem diversas exceções aí. E você tem que ficar bem atento a tudo isso. Se o que eu falei para você aqui é grego, tem que estudar, hein? Vamos lá. Quais são os requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado? Né? Aí tem que ver, né? Quando a gente está falando de responsabilidade objetiva, você tem lá agente, você tem dano, você tem o nexo de causalidade. E aí é importante que você conheça ainda as causas excludentes e atenuantes da responsabilidade. Culpa exclusiva, culpa concorrente da vítima, como funciona isso, é excludente, é atenuante. Tem que ficar bem atento quanto a isso, são tópicos que a gente estuda ali dentro do nosso curso de teoria, como funciona a reparação do dano, porque quando há um dano, a pessoa vai ali, o particular vai processar o Estado e não o servidor. E aí o Estado poderá utilizar do seu direito de regresso e cobrar do servidor aquele prejuízo nos casos de dolo ou culpa. Então você tem que entender que a responsabilidade do Estado ela é diferente um pouquinho da responsabilidade do servidor, porque o servidor responde subjetivamente, ele responde nos casos de dolo ou culpa. E o Estado, se for ali por ação normalmente, ele vai responder objetivamente, independente de dolo ou culpa. Então, é isso. O professor não entende! Calma, tenha calma. Vai para o nosso curso de teoria. Estuda que você vai aprender. Professor, você acha possível começar do zero e ter condições de batalhar por uma vaga no INSS? Olha, meu amigo, depende do que é começar do zero. Se você já tinha uma base, é possível. Agora vai começar do zero mesmo, não estudou nada de nada, língua portuguesa, direito. Vou ser sincero com você, é um pouco difícil. Não vou dizer que é impossível. Já vi pessoas conseguirem.
Só que é bastante conteúdo para você absorver em tão pouco tempo. Entenda isso. Estudar para a área fiscal e área de controle não é algo tão imediato. Você começa a se preparar hoje pensando em um futuro um pouco maior. Não para daqui 1 mês, 2 meses. Entende? É muito conteúdo para você absorver. Só o que a gente viu até aqui vai ser ali muitas horas de estudo para você absorver. Mas não é impossível. É estudar um pouquinho por dia. Todo dia um pouquinho. Vale a pena? Com certeza. Você vai ter a possibilidade de ganhar o inicial de mais de 15 mil. E isso só lá em Aracaju. Fora outros municípios, outros estados, o federal. Tem receita, tem controle, tem diversas áreas. Então, meu amigo, aqui é uma solução bem inteligente, uma saída bem inteligente você estudar para essas áreas. Vai ter ótimas remunerações, uma das melhores aí, enquanto você compara com outras carreiras, outras áreas. Não é que uma é melhor que outra, não é isso. Tudo é importante no serviço público, todos têm a sua relevância. Só que, aqui eu falo em termos de remuneração mesmo, né? Todo mundo quer ganhar mais, essa é a verdade. Todo mundo acha que ganha pouco, né? Enfim, aí você aqui dentro dessas áreas fiscais, da área de controle, normalmente você acaba tendo uma remuneração um pouquinho melhor, que acaba chamando bastante atenção. Mas o muros público, a atividade que é exercida ali também é muito importante, a função que é exercida, né? Você lida com arrecadação, você lida com fiscalização, você lida com controle de dinheiro público nessas áreas de fiscal e controle. Então, vale muito a pena. Você está mudando, ajudando a mudar o país, né? Está ajudando o país a caminhar para frente, está ajudando o país a ter dinheiro para fornecer educação, saúde e por aí vai. Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Temos ainda um pouquinho a parte de serviços públicos. O que é serviço público? O que constitui o serviço? Opa, deixa eu apagar aqui. O que constitui o serviço público? Como que a gente pode prestar o serviço público? Quais são as maneiras, as formas? O que é delegação? Dentro disso, concessão, permissão, autorização, qual a diferença? Qual é precário, qual não é precário? Qual cabe para serviço público, qual não cabe? Normalmente a lei fala permissão ou concessão. Não é isso? A concessão ela acaba tendo aqui uma estabilidade um pouco maior que a permissão, que é um ato mais precário. E aí, quanto à autorização, é algo que não é tão unânime assim, né? Alguns doutrinadores entendem que seria possível a prestação de serviço público através de autorização, uma parte da doutrina entende que não. Mas enfim, adiantando aqui para você, é a classificação, serviços públicos, serviços uti singuli, né? E por aí vai, qual que é a classificação deles? Serviços gerais, serviços unitários, serviços indivisíveis, enfim. Quais são os princípios relacionados aos serviços públicos? Universalidade, a cobrança módica de tarifa, modicidade tarifária e assim por diante. Esse outro tópico aqui, ó, eu coloco para você estudar em quarto, vamos dizer assim. O restante até que vem numa certa ordem lógica. Agora isso daqui tem que vir antes. O estudo da organização administrativa, ó, você tem que estudar logo que você estudar aqui, ó, até antes de estudar os atos. Você estuda esses conceitos aqui que o professor falou, aí você vem aqui para o item 6, né? Você vai estudar em terceiro, que é o regime jurídico administrativo. Depois do regime jurídico administrativo, você já vem logo para a organização administrativa. Faz sentido isso. Faz sentido isso. Para você poder entender, meu caro amigo, para você poder absorver aqui o conhecimento da estrutura do Estado realmente. O que são autarquias? Pessoa jurídica de direito público criado para a prestação de um serviço público. Autarquia, a diferença entre autarquia de agência reguladora. Aí você vai ver que a agência reguladora, né, elas são autarquias, só que são autarquias em regimes especiais. Fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Aí tem que ter aquele quadrinho, né, da fase que a gente sempre faz para os alunos. Qual que é direito? Aqui, autarquia, sociedades de economia mista, fundações, empresas públicas. Qual que é de direito público? Qual que é de direito privado? Qual que é o vínculo de quem trabalha ali? Quem trabalha em uma autarquia tem vínculo de direito público, tem vínculo contratual, tem vínculo seletista. Qual que é o vínculo de direito público ou privado? Por que que cria uma autarquia? Por que que cria uma sociedade de economia mista? Tá vendo como tem muita coisa que pode ser cobrado em prova? Se eu tiver uma empresa pública prestadora de serviços públicos, seus bens serão considerados como impenhoráveis, como imprescritíveis. Tá vendo como tem muita coisa que pode ser cobrada em prova? Mas vamos lá.
Entidades paraestatais, terceiro setor, Sistema S, organizações sociais, OCIPs, tá aqui, ó. Serviços sociais autônomos, entidades de apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, as famosas OCIPs, né? Organizações sociais de interesse público, que acabam recebendo ali dinheiro diretamente do orçamento público para o desenvolvimento de atividades que são de interesse social, porque já preencheram critérios definidos em lei. Só que aí aqui, ó, esse tópico você pode deixar um pouquinho depois, tá? Primeiro leia autarquias e entidades paraestatais. Aí esses serviços sociais autônomos você pode deixar um pouquinho mais para frente, porque você precisa entender um pouquinho a parte dos serviços públicos antes de partir para esse tópico aqui. Que ele é um tópico um pouquinho mais pesado. Por isso que você vai começando pelo básico, depois passa para o mediano e depois você vai para o complexo. Essa é a ideia dos estudos, entende? Essa é a ideia dos estudos. Por quê? Se você tenta aprofundar demais logo de cara, fica um pouco difícil. Porque, primeiro, você ainda não tem a base. E aí, como é que você estuda algo complexo se você não entende nem aquilo que é simples? Então, por isso que é melhor você entender o simples de tudo, depois o médio de tudo e depois o complexo de tudo, porque aí você já tem aquela base. E aí, para estudar o complexo do direito administrativo, você está estudando concomitantemente o complexo do direito constitucional. Só que aí você já pegou o básico e o mediano. Está entendendo? A ideia é essa. Chega um momento no concurso público que, para você sair, entenda uma coisa, para você sair de 0 de acerto e chegar até 60% a 70% de acerto é rápido. É relativamente rápido. Porque o estudo é focado naquilo que é fácil e mediano. Agora, para você sair dos 70% para chegar ali em 80%, 90% de acerto, às vezes você leva mais tempo do que você levou para chegar nos 70%. Por quê? Porque aí você começa a partir para o estudo daquilo que é complexo. E aquilo que é complexo demanda tempo, demanda entendimento, demanda conhecimento, tá? Sim, opa, o professor está espirrando aqui, você que disse saúde, muito obrigado. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui os tópicos aqui do edital e fazendo essa revisão básica aqui de assuntos importantes aqui dentro do direito administrativo. Outro tópico importante que está previsto no seu edital é sobre o controle da administração pública. Afinal de contas, a administração pública ela precisa ser controlada. A gente precisa saber se realmente aquilo que foi planejado, aquilo que foi normatizado, aquilo que foi determinado em lei, realmente foi atingido ou não. Quais foram os fatores que nos levaram a não atingir aquilo? Como que nós podemos corrigir o rumo de algo que é ilegal? Como que nós podemos corrigir o rumo daquilo que deixou de ser satisfatório ou interessante para o interesse público e assim por diante, tá? Vamos lá. Como que é o controle exercido pela administração? Será que a administração pode anular os seus atos? Será que ela pode revogar? Será que o judiciário pode revogar atos da administração pública? Será que o judiciário pode controlar ato discricionário? Tudo isso temos respostas, temos exceções, temos regras e você tem que ficar atento. Que a questão principalmente do controle judicial, o controle legislativo, todos esses temas são temas importantes para tudo que é concurso. Olha a lei de improbidade aqui, ó, a LIA. Tem que conhecer a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe sobre sanções aplicáveis no caso de cometimento de ato de improbidade administrativa. E aí, é importante aqui já, tá vendo como são temas que se complementam? Aqui você já vai pegar o conceito de agente público, você já vai pegar, além do conceito de agente público, as modalidades de ato de improbidade, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, princípios que afrontam, atos que afrontam princípios da administração, a submodalidade do prejuízo erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. E aí esse aqui você tem que ficar bem atento em prova, que é capaz de cair na sua prova. Quais são as penas aplicáveis em caso de cometimento de cada um desses atos de improbidade administrativa? Qual é rol taxativo, qual é rol exemplificativo, qual pode acontecer por dolo, qual acontece por culpa, quais são essas penalidades, será que as penalidades podem ser extensíveis aos herdeiros? Tudo isso daí tem resposta na lei. Quem é que solicita medidas cautelares de indisponibilidade de bens? Quem requer? Quem concede? Entende que você pode sempre aprofundar mais os temas. E é aí que você começa a ter o alto rendimento em prova, é quando você começa a aprofundar cada vez mais.
fazer cada vez mais questões, é a vivência do concurso que te garante a aprovação. Então tem que ficar bem atento aí com esses temas, tá? Além do que, nós temos lá ainda a Lei 9784, que trata do processo administrativo, trata no ambiente federal, sim, mas, de certa maneira, essa lei serve como base para processos estaduais, municipais, e até muitas leis que tratam nos processos municipais aplicam-se subsidiariamente à lei. Tanto que está aqui no edital. O que é a licitação? É a escolha da oferta mais vantajosa para a administração, que é, meu aluno lembra dos princípios, lembra? Limpe, profs, viajou, né? Os princípios aí das licitações, princípios básicos. Então você tem que conhecer e tem todo um regramento aqui, ó. Lei Geral de Licitações, Lei do Pregão, decretos que vão regulamentar tudo isso. Olha o RDD aqui, ó, regime, aliás, o RDC, né? Regime diferenciado de contratações públicas. Está aqui previsto, ó, a portaria que vai tratar lá que eu falei para você estudar um pouquinho de AFO antes de partir para o estudo dessa portaria. Ela é grande, chata de estudar, mas é importante conhecer. Então, para ler ela e entender, você vai precisar conhecer a de administração financeira orçamentária. Então, aqui vale a pena você estudar AFO antes de vir para essa matéria específica aqui no tópico 12. É importante que você conheça, porque muitos conceitos estão atrelados. Os fundamentos constitucionais disso, da onde derivam as regras das licitações. Tem que lembrar lá do artigo 37 em diante da Constituição Federal. Vamos ter ainda outras leis. A exemplo, olha só, da LAI. A LAI, Lei de Acesso à Informação. Isso aqui cai bastante em prova. Prazos de concessão da informação. Quando que a informação não pode ser negado o acesso à informação. Quais são os graus de sigilo. Prazo de sigilo. Forma de controle disso. Ou seja, recursos. Para que a pessoa recorre, em qual prazo, tudo isso costuma cair em prova. Então você tem que conhecer isso. Aqui deriva do direito constitucional também. Direito de petição previsto na Constituição, direito de acesso à informação previsto na Constituição. E como que funciona o sistema de controle jurisdicional da administração pública, como que o judiciário pode aí controlar a administração pública, como que vão se passar os processos administrativos e aplicação de penalidades e assim por diante. Bom, então você viu, meu amigo, que esses são os tópicos de direito administrativo previstos para todos os cargos. Viu que não é um bicho de sete cabeças? Tá vendo aqui que basicamente em uma hora a gente conseguiu ir vendo esses tópicos. Só que é claro, o professor foi só brincando aqui, foi só trazendo ali para te dar o gostinho. Muitos tópicos a gente não consegue aprofundar aqui. Mas é importante que conforme a gente for conversando, tudo já começasse a ficar desenhado na sua cabecinha. Eu sei, é claro. Não é que você vai ver e vai ter que lembrar de tudo. Mas tem que lembrar desses principais tópicos. Entende? O estudo para concurso não é decorar tudo. Mas o primeiro passo é o entendimento. É você entender o que você está estudando. Porque se você entender, você consegue muitas vezes acertar uma questão interpretativa, uma questão que tem caso prático e até uma questão decoreba. Só que existe a parte do decoreba também, essa parte de memorização. Só que aí já é uma segunda etapa. Primeira etapa é o entendimento. Depois é que vem a memorização. Por isso que você tem que fazer exercícios, por isso que você tem que ter uma preparação diferenciada. E para isso você pode contar com toda a equipe do Qualis Concursos. Qualis nasceu para fazer a diferença na sua vida. Qualis nasceu, Qualis foi criado para ajudar você a conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Dá uma olhada no nosso corpo docente, você vai ver que os professores estão capacitados para ajudar você a chegar até lá. Conte conosco, nós damos aí total suporte para você. Durante nossos eventos aí, no momento em que eles são lançados, o professor está à sua disposição no chat para esclarecer todas as suas dúvidas. Compreende? Então, vale a pena. Siga, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não acessou, acesse o nosso site, conheça as soluções que estão à sua disposição. Inscreva-se no canal. Siga-nos nas redes sociais. Aqui, a gente não tem postagem engraçadinha ou bonitinha. Não adianta você seguir o canal achando que você vai dar muita risada ali com as postagens, que não é o nosso caso. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Nós estamos aqui para trazer conhecimento a você. Então, essa é a nossa missão. A gente não vai querer que você fique aí olhando nossas postagens e ria, pelo contrário. Nós queremos que você veja nossas postagens, enxergue a seriedade e enxergue aí o quanto nós estamos comprometidos com a sua aprovação, com a sua nomeação. É assim que você chega até lá
e a gente tem essa consciência. Você não está aqui para brincar, tá certo? Nem nós. Nós estamos aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Nós queremos pessoas interessadas a mudar de vida, pessoas interessadas a realmente conquistar essa vaga. Então conte com a gente. Nós estaremos sempre aqui à sua disposição. Siga-nos lá, segue o professor Evandro Musi nas redes sociais, está com dúvida? Pode mandar lá também. Coloca aqui nos comentários o que você achou, coloca sugestões. Vai ter algum tópico aqui que a gente viu que você não está tão bem? Quer dar uma aprofundada mais nele? Coloca como sugestão aqui nos comentários. Como disse, nossos moderadores vão sempre analisar isso daí e trazer sugestões aí para nós trazermos aqui de vídeos para o canal e assim conseguir ajudar você. Aqui no Qualis Concursos, você tem fala, você é ouvido, meu amigo. Você é a fala mais importante aqui dentro. Então, conte sempre conosco. Agora, eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais.